Seja bem-vinda ao podcast Dupla Jornada. Aqui, duas grandes amigas conversam sobre os desafios e as maravilhas de ser mãe, buscando um olhar esperançoso e bíblico. Então, enquanto você vive a sua dupla jornada, junte-se a nós na busca por uma maternidade alegre com Jesus. Olá! É com muita alegria que damos início a esse projeto lindo que o Senhor colocou no nosso coração. Sim, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina Moraes. E eu sou a Andressa Felizola. A Marina e eu somos amigas há mais de 25 anos, né, Mari? Desse jeito. A gente se conheceu ainda criança, vivemos boa parte da nossa infância, adolescência, juventude, tempos de faculdade, né? Nós duas somos nutricionistas. E agora a gente tem o privilégio também de viver a maternidade juntas, né, Mari? Isso, e se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é conversar. Falar sobre a maternidade, sobre os filhos, é um dos assuntos favoritos, enche o nosso coração. E por isso, aqui nesse podcast, queremos ter conversas gostosas sobre os dilemas, as descobertas, as angústias, as delícias que envolvem a maternidade. Não somos especialistas, não viemos apresentar respostas e soluções para a criação de filhos. Na verdade, a gente tem muitas perguntas e queremos respondê-las aqui juntas, refletirmos sobre esses assuntos com a ajuda de convidadas também especiais que vão aparecer por aqui. E claro, com a participação de vocês, mães da vida real. E para começar, acho que é importante a gente se apresentar, né? Então, vou começar. Eu sou a Andressa, eu tenho 31 anos, sou casada com o Pedro, o amor da minha vida. Estamos casados há 10 anos. Esse ano vamos completar. Menino, muito. Esse ano novinha. Exato. Esse ano a gente vai completar 11 anos. Não dá nem para acreditar. E temos 2 filhos. O Rafael, que tá com 3 anos e meio. E o Thomas tá quase fazendo 2 aninhos. Sou nutricionista. Amo a nutrição também. No momento estou mais no papel mãe do que de nutricionista mesmo, mas amo a nutrição. Depois dos meus filhos, principalmente, a nutrição infantil ganhou um espaço especial também no meu coração. Gosto muito de conversar sobre isso. E tem outra parte bem importante na minha vida, que é Jesus, né? Assim, meu relacionamento com Jesus e toda a minha caminhada, o que envolve consequentemente a igreja, né? A Mari e eu, a gente cresceu boa parte, né, da nossa infância, adolescência, juventude na mesma igreja. E hoje, eu e minha esposa, a gente está vivendo um novo desafio, assim, que o Senhor colocou no nosso coração. Estamos na plantação, trabalhando na plantação de uma igreja, que tem sido um tempo maravilhoso na nossa vida. Quase outro filho, né? Exato. E 2 filhos na igreja. Exato, eu já vou ter que mudar. Eu sou mãe de 3 filhos. E, bem, além disso, em coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de ir para ambiente externo. Ambiente que eu tenha mais contato com a natureza. Assim, não sou muito de ficar no mato, por exemplo. Mas, assim, eu gosto de ver água, de ver um mar, de ver um lago. De fazer um passeio céu aberto, ver o céu bonito. Isso me enche muito. Eu gosto muito de tempos assim, de passar tempo assim. Gosto de passear, gosto de ir com as crianças, mas também passeios também com as amigas. Gosto de ler. Eu tenho descoberto também um prazer, assim, na leitura, coisa que é meio recente, sabe? Mas tem sido muito bom. Depois a gente também vai conversar mais sobre isso. Gosto de comer. Como é bom comer. E se você visse a Andressa comendo, você não ia acreditar que aquele tanto de comida gera uma moça tão, como dizer, linda e pequenininha. Ela tem espaço só de pedreiro, minha gente. Eu como bem de verdade. Você pode me chamar que eu vou comer bem. Gosto de desfrutar de uma boa refeição com amigos. Gosto de jogar joguinhos assim de cartinhas, tabuleiros. Enfim, acho que deu pra dar uma pincelada de quem sou eu. E você, sim. Mari? Não, mas a última coisa é que a Dessa é aquele tipo de pessoa que todo mundo ama.
Que não tenha uma Oba. pessoa que não goste, porque ela é simpatia pura, ela é uma pessoa agradável, que cativa, que agrega as pessoas ao redor, é muito doce, sabe? Então, a Andressa sempre foi aquela pessoa que tem um monte de amigos ao redor, não tem uma pessoa que não gosta da Andressa nesse Ô, mundo. Mari, tem, ô, Jesus, Ah, não, misericórdia. não, essa pessoa está completamente errada e não será considerada na minha avaliação. Não, mas Pode ser? obrigada pelo carinho, Mari, obrigada. Eu sou a Marina. O que que eu posso dizer sobre mim mesma? Eu sou mãe também de 2 menininhos. Aliás, tô com o meu terceiro chegando aí, se Deus quiser, em novembro, dezembro. Não sei se é menininho ou menininha, mas Que meu primeiro alegria. filho. Pois é, meu primeiro filho é o Aurélio. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast depois de vários outros, então talvez vocês escutem outros episódios. E É eu não tava verdade. grávida nesses outros episódios, tá? Não é que eu perdi nem nada, não. É que nos outros eu não tava grávida. Mas então, tenho 2 filhos, o Aurélio, que tem 2 anos e 10 meses, o Martim, que tem. Vixe, eu sei quantos anos o Martim tem, gente? 1 ano e 3, 1 ano e Tá grávida 2. mesmo, né, Mari? Eu acho que é 1 ano e 2, tô mesmo. E agora eu tô grávida do terceirinho, que vai ficar bem pertinho, né? As idades, a gente tem filho pertinho, né, É. Andressa? Seus dois também são pertinho. Sou casada com o Matheus. A gente é casado há 5 anos. A gente trabalha na internet, os dois juntos, muito em casa. Eu sou nutricionista, o Matheus é administrador. A gente acabou trabalhando com criação de conteúdo para ajudar as pessoas a se alimentarem de forma mais saudável. E daí vieram cursos, e-books, um livro, muito material assim para ajudar as pessoas a planejarem cardápios, a aprenderem a cozinhar desde o básico até um pouco mais complexo, mas para manterem a alimentação saudável sempre gostosa, né? Poderem servir suas famílias. Eu sempre amei cozinhar, então por isso que depois que eu fiz o curso de nutrição, eu fiz o curso de gastronomia, que eu sempre quis fazer também. E é isso, cozinho todos os dias, até quando eu não tô cozinhando por trabalho, eu tô cozinhando por hobby, né? E a nossa vida é um pouco, o que que eu poderia dizer assim, um pouco fora da caixinha, porque a gente é meio sem juízo, sabe? Então, aqui a gente mora numa casa de condomínio normal, mas já tivemos coelho, pato, cachorro, galinha. Todo dia meu marido veio com a galinha nova. As Complicado. crianças adoram, né, Mari? Adoram, mas sabe aquelas coisas assim. Tem umas ideias, tipo, a gente virou uma vez. Pode ser conversa para outro podcast, mas a gente virou um pro outro, tava procurando um lugar para alugar, foi olhar preço de aluguel aqui em Brasília, tava tudo caro. E aí a gente falou assim: vamos olhar preço de aluguel na Europa? Vamos. Aí vamos olhar assim na Europa oriental, assim, mais. Na Hungria, de repente a gente mudou para Budapeste por alguns meses, porque o aluguel tava mais barato lá do que aqui, e foi embora, entendeu? Então, assim, a gente tem umas coisas Coragem. assim. Coragem, não é? Mas também Entendeu? você tá na plantação de igreja, você não pode falar nada, não, Nada, porque não falo nada. tem que ter muita coragem. Falta de juízo e coragem. A gente se entende. Aliás, só de eu falar que eu tô no terceiro filho, as pessoas já acham que a gente é um pouco doido, né? Verdade. Vai ser bom ficar nesse podcast pra ouvir tudo que a gente tem pra falar, né? Pois é. E aí vocês vão descobrir um pouco mais sobre nós ao longo do tempo. Eu sou essa pessoa que eu acabei de descrever para vocês, mas eu acho que tem muito mais coisa que vocês vão descobrir por aí. A gente queria falar hoje justamente sobre essa questão da identidade, quem somos, né? Porque essa questão fica muito abalada, especialmente no começo da maternidade, né? Quando o seu neném nasce, você tá com ele lá no colo, cheirinho de neném, coisa mais linda da vida, embalando nos braços, aquele amor, aquele cheiro de leite azedo para todos os lados. E de repente, você no meio daqueles hormônios bagunçados pergunta: mas peraí, quem que eu sou mesmo? Né? Talvez se você tá lembrada do seu puerpério, você tenha tido essa experiência. Aconteceu isso com você, Dessa? Aconteceu demais. A mudança é muito absurda, né? Ela é muito real. Então, eu lembro que teve um certo momento que eu falei assim, gente, já na gestação começa isso, né? Assim, as roupas já não servem mais. Então, até seu estilo, a sua forma de se vestir começa a Uhum. mudar, a forma de você se enxergar, corpo, cabelo, pele, tudo muda. E não só essa parte externa ou estética, mas aqui dentro, né?
porque a rotina com o bebezinho é intensa, você tá totalmente dedicada nisso, é manhã, é tarde, é noite, é madrugada, e um dia atrás do outro, e é isso, a gente acaba às vezes se perdendo, parece que o nosso valor, ou o que a gente faz, de fato, quem nós somos tá correlacionado ao momento de vida em que nós estamos vivendo. Uhum. E se a gente não tem bem estruturado dentro de nós, bem formado dentro de nós, quem nós de fato somos, muita coisa começa a ruir nesse momento, né? Uhum. E, digo mais, mesmo se você tem isso bem formado, muitas vezes esse é um período de questionar muita coisa. Por isso a importância da gente voltar os nossos olhos pro que é certo, assim, pro que é real, para aquilo que de fato define quem nós somos. A gente tem que buscar algum tipo de solidez nesse momento que é tão de mudança, tão fluido, né? Porque Exato. é como se assim, se um dia você tá acordando, se arrumando, né? Botando uma roupa bem bonita, a roupa que você quiser, fazendo sua maquiagem, arrumando seu cabelo, indo pro trabalho, tendo conversas sobre, seja lá qual é a sua área de atuação, almoçando com seus colegas de trabalho, conversando sobre qualquer assunto da atualidade com eles, volta para casa, conversa com seu marido, tem tempo de organizar a sua casa, tem ali seu cantinho, seu ritual, as coisas que você gosta de assistir, as coisas que você gosta de ler, atividade física que você gosta de fazer. Tem né? um tempo determinado para cada coisa, né? Se ela Sim. comece, isso termina. Sim, os momentos que você passa com suas amigas, seus amigos. E esse é a sua realidade. De um dia para o outro, você acorda trocentas vezes na hora que o neném precisa, você dá mamar, você dorme a hora que dá, você toma banho a hora que dá, rapidinho, porque você já tem que pensar que o neném vai acordar, que ele tá no colo de outra pessoa rapidinho. Você já não tá mais indo pro trabalho, você às vezes não tá cuidando da sua casa, porque tem muita coisa acontecendo, seu cuidado tá todo voltado pro neném. Então, de repente, tudo muda mesmo. Então, se a gente baseou a nossa identidade no que a gente faz, no que a gente gosta de fazer, no que a gente gosta de falar, nos assuntos que a gente gosta de pesquisar, nas coisas que a gente tem, né? Em quão bom a gente é no nosso trabalho, ou na opinião que as pessoas têm ao nosso redor, sobre nós, né? As pessoas ao nosso redor têm sobre a gente, de um dia para o outro isso muda. E você recebe um grande rótulo, mãe. E parece que é tudo que você é. Porque é tudo que você faz no começo. O bebê precisa de mais de você. E é interessante ter falado isso, Mari, porque muitas vezes quando a gente vai se apresentar para alguém, quem eu sou, geralmente está associado com o que eu faço. Por exemplo, como eu comecei aqui hoje. Oi, tudo bem? Eu sou a Andressa, sou nutricionista, faço isso, isso e aquilo. E é isso, a nossa identidade acaba, muitas vezes, majoritariamente ficando relacionada com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente desenvolve. E quando entra a maternidade, às vezes fica difícil um pouco de lidar com isso, né? Com essa realidade. E, na verdade, o que a gente quer trazer para vocês hoje é que mudar a nossa identidade e começar a se basear somente no fato de que nós somos agora mães, né? Vamos aceitar, essa é a nova realidade, nós somos mãe, essa é a nossa identidade, também não é exatamente o caminho, né? A gente quer discutir um caminho de uma identidade que não muda. Porque, ó, vamos supor que nós botamos a nossa identidade no nosso trabalho, no nosso emprego. Eu sou advogada, eu sou médica, eu sou nutricionista, eu sou professora. E daí você perde seu emprego. Pum! Você perdeu parte da sua identidade, né? Às vezes você fala, não, eu sou. Muitas vezes. Você já viu aquele filme? Nada a ver, né? Mas você viu aquele filme? Nada a ver com maternidade. O Som do Silêncio, acho que o nome é esse o nome. Não, nunca Ele vi. é sobre um baterista de heavy metal, assim, que de um dia pro outro fica surdo. Meu Deus. Né? E foi muito interessante, bem legal de assistir. E aí agora ele perdeu a atuação dele, o trabalho dele, né? A ocupação dele, baterista, ele não conseguiria mais ser baterista de heavy metal daquela forma que ele era antes. Mas mais do que isso, a identidade dele era uma pessoa que escuta, ama música e que vive e respira música. O que acontece de um dia para o outro quando você perde isso? E você tem que reconstruir tudo o que você achava que você era. Bem complicado, né? Então, isso pode acontecer com qualquer uma de nós, inclusive nós como mães. Muitas vezes vai falar que a gente não tem esses pensamentos. E se a gente perder nossos filhos, né? Misericórdia, mas a gente pensa nisso. Aí acabou a vida, acabou a felicidade, a gente nunca mais vai conseguir encontrar nenhuma outra fonte
de vida, nenhum motivo para respirar, nenhum motivo para continuar vivendo. Então, qual que é a nossa identidade? E quando a gente fala isso, gente, a gente não tá diminuindo, né, a tristeza ou o momento de luto, da dificuldade. Essa pessoa que perdeu a audição, de quem perde filho, a gente realmente precisa passar até por um momento de processar tudo que tá acontecendo, mas a gente crê num Deus que tem vida para nós, tem mais para nós, tem propósito para nós, né? Então, acho que é por isso que a gente tem falado aqui desde o início, dessa questão da gente basear quem nós somos de fato, não nas coisas terrenas, né? Mas numa coisa sólida, uma coisa que não muda. Sim. Não, a crise em si não é errada. Exato. Não é errado você sentir dúvida, não é errado você se sentir perdido, né? Não é errado você estar ali naquela crise de puerpério e se perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Para onde eu vou? Quem eu sou? Onde que eu vou pisar agora? Eu fiz a escolha certa? Às vezes a gente tem esses momentos no puerpério. Puxa vida, eu amo meu filho, mas agora tudo mudou e eu tenho que passar por um luto de quem eu era antes, que acabou, né? E às vezes as pessoas têm um pouco de medo de falar nisso, né? Não, você é mãe, agora você tem que estar absolutamente feliz e realizada com esse seu novo papel. Agradecida, né? Sim, né? Uma coisa não invalida a outra. Só porque você tem um filho, não significa que você precisa botar num buraquinho e esconder todos os outros sentimentos. Esconder como você está naquele momento, né? Sim. Então, quando você tem um filho, você passa por esse processo de o luto por tudo que você era antes e que não será novamente. O luto pelo casamento que era só os dois, né? Aquele casalzinho recém-casado que tinha todo aquele tempo no mundo pra ficar jogando jogo de tabuleiro e assistindo série do Netflix sem fim, sabe? Acordava tarde, que delícia. Café da manhã na cama. Vai ter isso um dia de novo? Vai, mas não do mesmo jeito. Mesmo que você seja mais velho, os filhos saiam de casa e fiquem só o casal, não vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. E uma das coisas que, conversando com você até durante várias gravações aqui do nosso podcast, o Senhor até foi alertando, assim, abrindo os meus olhos para ver que provavelmente vai ser diferente e provavelmente vai ser melhor. Ah, sim. Não é? A gente se abrir para coisas novas, para novidade, na maioria das vezes, nos mostra um mundo melhor. Mas nesse momento de crise, que é normal, natural e que não é errado a gente ter, a gente tem que passar por esse luto do que foi, né, dessa vida que a gente não vai viver mais, para poder aceitar essa nova vida com alegria e também entender as coisas que não mudam de um ponto a outro. Então, o jeito que você gasta o seu tempo muda. Antes de ser mãe é de um jeito, depois de ser mãe é de outro. Os seus interesses mudam antes de ser mãe de um jeito, depois outro. Os seus relacionamentos, tudo vai mudar. Mas tem uma coisa que vai permanecer a mesma. As coisas que Deus declarou a seu respeito. Quem Deus disse que você é e a sua identidade em Cristo. E como a gente até falou no início desse podcast, o nosso intuito é sempre ter um olhar bíblico, né? Então nada melhor do que a gente olhar para a Bíblia para saber o que Deus fala sobre nós, né? Uma vez que que a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele está no nosso coração, quem a gente passa a ser, né? Quem nós somos nele. E no texto de Efésios 1, do versículo 3 ao 14, eu vou ler só uma partezinha, mas se vocês continuarem lendo, vocês vão conseguir identificar algumas coisas que a gente vai falar. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o texto vai seguindo, e a gente ressaltou algumas coisas que nós queríamos compartilhar com vocês, baseados nesse texto. Então, que a gente vê que nós somos abençoadas com todas as bênçãos espirituais. Nós somos escolhidas antes da criação do mundo. Gente, isso é lindo demais. Isso precisa moldar de fato quem nós somos. A gente precisa começar a acreditar nas verdades que o Senhor fala a nosso respeito, né? Nesse texto a gente vê que nós somos santos, irrepreensíveis, amados. Como é importante a gente frisar isso, né? Num tempo hoje onde é tão fácil o amor, entre aspas, né? Assim, evaporar muitas vezes, né? O amor que o Senhor tem por nós, ele não acaba, ele é firme, ele é para sempre. Nós somos amados, independente daquilo que a gente faça ou não. Nós somos amados pelo nosso Senhor.
Uhum. Predestinadas, adotadas como filhas, para a glória de Deus, nós somos salvas, seladas com o Espírito Santo, herdeiras, nós somos pertencentes a Deus. Tudo isso que a gente lê, a gente vê que não depende de nós. Acho importante falar Sim, isso, sim. né? Isso não está baseado em quem a Andressa ou a Marina é, porque com a minha força eu vou conquistar tudo isso. Graças a Deus, porque não é assim, né? Porque não teria esforço no mundo que nos fizesse experimentar todas essas coisas, né? Quando a gente olha Uhum. para a nossa identidade, a gente precisa saber que a nossa identidade não está enraizada no nosso presente hoje ou em quem nós já fomos até aqui no nosso passado. Na verdade, a nossa identidade ela está baseada no futuro, no sentido de que, acompanha o raciocínio comigo, quando a gente pensa sobre a nossa identidade, a gente está olhando para Jesus. E uma vez que Jesus entra no nosso coração, a gente começa a viver um processo de santificação, ou seja, de se parecer cada vez mais com Ele, até que a gente seja plenamente perfeito como Ele é. Então, quando a gente olha para a nossa identidade, a gente tem que olhar para Jesus e na pessoa em quem nós estamos nos tornando. Por isso que é legal da gente pensar que a nossa identidade está enraizada na Andressa futura, em quem a Andressa está se tornando. Então, quando eu olho para lá, eu posso confiar e crer que eu tenho todas essas marcas. Não depende de mim, depende apenas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. E aí, nos momentos, porque a nossa vida mudou muito quando nós nos tornamos mães, mas a verdade é que nós vamos mudar, quem nós somos vai acumular papéis e vai mudando ao longo da vida toda. Nós nos tornamos esposas, depois nos tornamos mães, vai mudando, vai ter um dia que seremos sogras, já pensou nisso? Uau! Vai ter um dia que É seremos verdade. sogras, né? E temos diversos papéis. E Uhum. tudo pode mudar, mas a nossa identidade não vai mudar. Você não vai deixar de ser amada por Deus. Você não vai deixar de ser adotada por Ele como filha. Você não vai deixar de ser selada pelo Espírito. Você vai continuar sendo co-herdeiro com Cristo. Você vai continuar pertencendo a Deus. E daí, em todos os momentos de insegurança, em que as coisas parecem, né, estar assim fluídas demais e a gente não sabe muito bem onde a gente pisa, a gente pode firmar os pés na rocha e lembrar: eu tô sentindo tristeza, mas eu sei que a minha identidade é de alguém que é amada e que a minha alegria vem do Senhor. Eu posso estar sentindo dificuldade nesse momento aqui do puerpério, de sem saber assim o que eu vou fazer daqui a 6 meses, se eu vou voltar ou não ao mercado de trabalho, mas eu sei que quem dá a minha provisão é Deus. É Ele quem vai cuidar de Exatamente. mim, eu sou herdeira com Cristo. Eu não sei como é que vai ser meu futuro aqui, tudo mudou, mas eu sei que o meu papel aqui como pessoa que pertence a Deus e é selada com o Espírito Santo, é continuar sendo santificada por Cristo e abençoando todas as pessoas ao meu redor, refletindo a luz de Cristo, né? Sendo sal da terra aqui onde eu tô. Exato. Então, a gente sabe para onde a gente vai, o que a gente precisa fazer. A gente não fica sem direção, sem rumo, porque a gente tem os pés firmados na rocha. Amém. Querendo glória a Deus. Mas é isso mesmo, é muito forte. E um dos versículos que eu mais gosto nas escrituras todas é aquele texto que fala: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito forte. Nem a maternidade, nem uma depressão pós-parto, nem um baby blues, nenhuma crise de identidade, porque está tudo mudando, vai nos separar do amor de Deus. E isso é forte demais e é capaz de nos alimentar e nos deixar fortalecidas para continuar, porque eu lembro que o puerpério é difícil. E tem hora que Uhum. parece um nevoeiro, parece que você não está vendo É a escuro, luz. né? Uhum. Parece que você está assim preso num nevoeiro, não sabe para onde ir. Lembre-se disso. Eu fazia questão de durante o e eu nem tive depressão pós-parto, só no baby blues mesmo, de todos os dias me lembrar disso, apesar de não ser natural, né? Eu Uhum. comecei a prestar atenção de que eu tava sentindo essa tristeza todos os dias, essas tristezas que não tinham nem muito motivo, sabe? Era uma tristeza Uhum. claramente hormonal. E eu começava a me lembrar dessas verdades, para que essas verdades me animassem e eu conseguisse ver a luz. Achei muito legal que você falou da intencionalidade,
Porque muitas vezes a gente se deixa levar, assim, não tô bem, tô sentindo isso, paciência. É muito forçado ficar falando algumas coisas. Mas a verdade é que com o passar do tempo, a gente começa a acreditar em coisas que a gente sente ou que a gente vê, e depois de um tempo você percebe que aquilo realmente virou uma verdade mesmo na sua vida. E pra mudar isso, o que a gente tem que fazer? É ser intencional, é falar, mesmo que pareça bobo, é falar, né? A gente precisa ouvir, às vezes, da nossa própria boca, da palavra do Senhor e trazer à memória aquilo que é de fato verdade. Para que na nossa mente, no nosso coração, a gente volte a acreditar naquilo que é a verdade. Né? Então, precisa ser intencional. E Mari, então, já que você já começou a falar um pouco dessa parte prática, de você falar, de ser intencional nas palavras, né, naquilo que você repetia para você mesma, vamos conversar um pouco sobre dicas práticas, porque aqui nesse podcast a gente gosta de falar coisas praticidade. práticas. Nós somos mães, nós queremos aplicar o negócio, não venha só com teoria, não. Exatamente. Me mostra como fazer. Me fala que eu vou fazer amanhã. Eu acho que uma das coisas assim pra gente, que é importante a gente falar, é da gente lembrar de ter um tempo com Deus. E eu sei que é muito simples falar, né? Na maternidade, às vezes, que não tenha tempo disponível. Então, uma das coisas que eu aprendi foi de incluir Jesus na minha rotina, caótica, corrida, entre uma fralda e outra. Jesus me ajuda, sabe? Me dá paciência, me dá descanso, me dá renovo, me ajuda a enxergar esse dia com uma nova perspectiva. Ele tá interessado na nossa vida naquele momento, é uma fase de vida em que nós estamos. Então, tenta incluir Jesus nisso, assim. Talvez você não tenha um tempo de devocional igual você tinha antes, mas assim, não, tudo bem, vai ser uma fase, a gente vai tentar se organizar para isso, ok, mas enquanto não dá, seja intencional com o tempo que você tem, vai orando, vai incluindo as crianças nesse processo, sabe? Mesmo sendo um nenenzinho, inclua as crianças no seu processo de busca pelo Senhor, pelo Espírito. Sim, coloca a Bíblia para escutar. Para mim, uma das coisas melhores, assim, pra você ter na maternidade é fone sem fio, sabe? Porque aí você tá fazendo as coisas e bota o fone sem fio no ouvido. Pedro, meu amorzinho, meu marido. Okay. Olha essa dica que maravilhosa. Como assim, Deus? Você não tem fone sem fio ainda? Não tem fone sem fio. Pessoal, não, quem quiser me presentear, meu aniversário em novembro, tô zoando. Não, demais. Eu usei demais a minha maternidade toda desde o primeiro dia. Fone sem fio, botava às vezes a Bíblia para escutar, ou às vezes nesses momentos que eu tô falando de tristeza, botava um podcast cristão para escutar. Eu percebi que no puerpério era das 5 horas da tarde eu começava a ficar triste, então eu botava um podcast para que o podcast me ajudasse a afastar aqueles pensamentos mentirosos que estavam, né, pensamentos de arrependimento, porque eu mudei minha rotina toda e minha vida estava tão certinha. Mas, Marina, como você pode se arrepender? O filho é a maior bênção que você tem. Sabe aquelas espirais, esses pensamentos mentirosos que são baseados em nada? Então, eu colocava um podcast, espantava isso e firmava as verdades bíblicas da minha mente. E outra dica é a gente manter, de certa forma, contato com outras pessoas com a mesma vivência, pessoas que já passaram por isso, que são sábias e que vão te dar um ombro amigo para chorar, que vão te lembrar essas coisas que a gente está te lembrando agora, que vão te falar que elas passaram pela mesma coisa, né? E que vão te escutar, principalmente, né? Então, a maternidade pode ser uma coisa muito solitária, a gente pode acabar se isolando naquele ritual de cuidar de menino todos os dias. E não deve ser assim. Eu acho que a gente deve viver isso junto com outras mães. Quando a gente sai para tomar um ar, encontra uma mãe amiga no parquinho e desabafa do que aconteceu no dia, nossa, dá outro... Faz toda a diferença. O dia vira outro. Dia. Isso. Eu acho que traz a perspectiva também de momento de vida. Eu sei que a gente fala, vai passar, mas quando você tá vivendo, parece que não vai passar. Parece que a sua vida se resume naquilo. E às vezes, conversar com uma outra mãe e ver o momento em que ela está vivendo, te dá esperança e perspectiva. Tipo, tá, como eu posso tentar aproveitar esse tempo da melhor forma possível, né? Porque daqui a pouco tudo vai ser diferente, tudo vai mudar, né? E falando em mudar, outra coisa também é se abrir pro novo. A novidade chega pra nós, gente, a cada dia, quando um filho nasce. E no segundo filho, também. Às vezes você acha que já sabe de tudo, né? Chega o segundo filho pra te mostrar que você não sabe de nada mesmo. Como são diferentes, né, Mari? Imagina que com o terceiro, com o quarto, com o quinto, enfim, cada bebezinho que chega é um mundo novo.
Então, vamos nos permitir nos abrir para coisas novas, né? Então, o que pode ser novo na nossa vida agora, Mari? Eu vou até pedir para ela compartilhar, porque ela tem uma coisa bem legal dessa novidade que ela tá vivendo, né? Mas para mim, assim, foi leitura, engraçado, né? Às vezes eu penso, eu não ganhei um fone sem fio, mas eu ganhei um Kindle. Meu marido me Tá, aí deu ó, logo não dá pra depois. reclamar Foi. também, Não. né? Palmas, meu amor, muito obrigada. Foi exatamente nesse momento, assim, eu amamentava muito e eu gostava de amamentar na cadeira, no quartinho dele, né, do meu filho. Então eu ficava assim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, muito tempo nessa cadeira. E aí ele me deu um Kindle, ele falou, meu bem, no momento em que você estiver querendo espairecer um pouco, lendo alguma coisa, eu acho que até falei no início do podcast que eu me descobri um pouco mais na leitura, depois até dos meninos chegarem, mesmo com pouco tempo, não é que eu sento e leio um livro, às vezes é uma página, mas já me dá ai, que legal, consegui ler alguma coisa. Então, o Kindle foi bem legal pra mim também. Não era sempre, porque eu também gostava de ter um tempinho com meu filho, né, na amamentação, mas tinha alguns momentos que eu falava, eu preciso que minha cabeça esteja em alguma outra coisa, além de sentar e amamentar. Então, o Kindle pra mim também foi muito bom. Ah, muito bom, muito legal. Eu acho que a gente tem que sempre procurar, né, coisas novas. Eu gosto de cultivar hobbies, de ter hobbies. E tinha umas coisas que eu queria fazer que eu achava que eram muito difíceis. Por exemplo, tricotar, que foi uma coisa que Sim, eu é muito aprendi. difícil. Não, não é Ao meu ver, não. é muito difícil. Não, olha, não vou mentir, aprender foi difícil. Eu tava sozinha, aprendi na internet, né? Então demorou muitas semanas até eu conseguir, de fato, começar a fazer. Pra você ter uma ideia, demorou 8 meses pra eu terminar meu primeiro projeto. Foi uma manta bem grande, mas mesmo Olha assim, aí, não, foi muito oito bom. meses. Foi muito bom. Não é porque eu pegava pouquíssimo tempo a cada dia, né? Eu comecei Sim, antes é o do que Martim dava. nascer, porque era pra ser, tipo, vou fazer essa mantinha pra ele. Ah, que Tadinho. gracinha. Quando ele tinha uns 5, 6 meses, eu terminei. Ah, mas que legal. Mas eu achei muito bom, eu falei, viu, olha, eu consigo fazer uma coisa nova. E aí eu continuei, né? Então, depois eu fui fazer pão de fermentação natural, que eu também achava que era difícil demais, quase impossível. Daí eu fiz, consegui. Aí eu falei, agora eu consigo fazer qualquer coisa. Me dá Olha qualquer aí, hobby que aí que eu vou maravilha. aprender. Eu aprendi a fazer pão, porque pão normal, ok, mas assim, aquele pão de fermentação natural, ele me deixava Maravilhoso. muito, como fala, intimidada, né? Intrigada? Aham. Intimidada. Eu falava, não, isso aqui é coisa de profissional. Isso porque eu fiz gastronomia. Eu falava, de profissional padeiro de panificação de fermentação natural, né? Então, pra mim era muito difícil. E eu acho que ter filhos também te impulsiona a ter novos hobbies e estilos de vida. Por exemplo, criança gosta muito de ficar ao ar livre. Gosta muito de natureza, sabe? E isso me impulsionou a gostar muito mais de natureza, de ficar na natureza, de procurar passeios assim, de procurar locais assim, e hobbies desse tipo. Então, a atividade física hoje em dia é ao ar livre, a gente passa muito tempo fora. Meu marido também acabou se transformando na paternidade, porque ele falava assim: vou pegar uma casa e vou ter um gramadão. Pronto, só um gramadão. Mas aí nessa de ficar do lado de fora, né, de aproveitar essas coisas, hoje em dia tem galinheiro, né? Tem o Os cachorro, tem uma coelhos. horta enorme. Agora ele quer passar o dia todo do lado de fora e ter uma chácara, entendeu? Então, assim, até o pai se abriu a muitas coisas novas, com essa mudança nova no estilo de vida. E coisas muito boas. Então, a gente acaba sendo favorecido aí pela paternidade barra maternidade. É verdade. Inclusive, a ideia desse podcast veio do coração da Mari, assim. Quem teve a ideia foi a Mari. Acho que por muitas das coisas que você viveu, né, no puerpério, que você comentou, Uhum. de 5 horas dava aquele sentimento, você começava a ouvir um podcast, e daí veio a ideia, poxa, por que não fazer um podcast sobre maternidade, né? Sobre esses dilemas e coisas boas e coisas difíceis que a gente enfrenta. E é uma das coisas que eu admiro muito em você, Mari. Você é sempre muito aberta para o novo. E tudo que você pega para fazer, seja com muito tempo, quando você tem muita disponibilidade, seja com um tempo mais reduzido, por exemplo, a manta de tricô, você pega e você faz, você enfrenta, e daí vem novas ideias, novos projetos, e você não se deixa intimidar por isso. Pelo contrário, você se abre pro novo. E Deus usa muito a sua vida na minha vida, e eu creio que na vida de Que muitas bom! pessoas que vão poder ouvir esse podcast. E que bênção que você se abriu pro novo. E aí teve a iniciativa, né, de vamos começar, e vamos fazer desse e tal. E daí surgiu mais um projeto, né? E tem sido bênção na minha vida, e eu acho que na sua também, né? Ah, com certeza. Esses momentos que a gente para conversar toda semana, a gente às vezes começa tão desencorajada, É assim, verdade. começa só desabafando uma pra outra tudo que tá acontecendo.
e de repente a gente tá gravando podcast falando aleluia, glória a Deus. Corta isso aí que vai ficar muito... Mas a gente fica o tempo todo assim, impressionado, porque a verdade bíblica é velha, né? Mas ela se faz nova toda vez que a gente fala sobre ela. É impressionante. Ela renova a gente de um jeito sobrenatural, né? E tem esse poder que a gente também veio falar de não viver a maternidade sozinha. Como é bom poder compartilhar. Já teve épocas de eu começar aqui chorando com a Mari, tá acontecendo isso. E a gente orar juntas, e a gente se lembrar das verdades bíblicas juntas, e conversar juntas. E o Senhor vai nos renovando, né? E como é maravilhoso ver isso. Eu acho que é isso que a gente quer incentivar cada um de vocês que estão nos ouvindo, né? Não vivam sozinhas, assim, tente olhar para o momento que vocês estão vivendo. A gente sabe que não é fácil, sabemos mesmo, né? Vivemos até agora, passamos por dois momentos, né? 2 puerpérios, 2 filhos até agora, né, Mari? E a gente sabe do desafio que é. Mas a gente realmente crê que, e não romantizando, porque a gente, como eu falei, a gente sabe do desafio, mas a gente crê que cabe a nós também ter um olhar talvez diferente, assim, uma perspectiva ajustada com a ajuda do Senhor, com a graça dele. Vai ter dias muito difíceis, mas pode ter dias com um pouco mais de alegria, de leveza, né, de aproveitamento do que a gente está vivendo. Ah, sim, nossos filhos são as maiores bênçãos que a gente recebeu, além da vida com Cristo, né, e nossos maridos, acho que os filhos estão ali. É difícil botar em grau de importância, eu não quero botar em grau de importância, mas assim, eles são demais, eles são bênçãos demais, e a gente não quer ficar o tempo todo reclamando das nossas bênçãos e vivendo amarguradas, a gente quer aproveitar de fato. Deus falou que é bênção, então a gente vai viver essa bênção da maternidade, com ajuda, porque a gente sabe que não é fácil, sustentadas por Cristo, apoiadas na rocha, mas a gente vai ser alegre, porque a gente tem essa identidade que a gente falou pra vocês, porque nós somos filhas de Deus, porque nós somos amadas por eles, Pai, Filho e Espírito Santo, pode ser? Boa. Deixa eu sair desse erro gramatical aqui. Foi muito boa. Somos herdeiras com Cristo, pertencemos ao Senhor e vamos viver então seguras disso e alegres. Espero inclusive que a gente assista esse episódio daqui a 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos e escute quem a gente tá falando que a gente é, e que a gente provavelmente vai pensar, nossa, mas a gente tá muito diferente, a gente mudou muito, nem é quem eu sou mais, né, aquela primeira descrição que a gente fez. Mas eu sei que a nossa identidade em Cristo, que a gente falou, não vai mudar. Então daqui a 10, 20, 30 anos e pela eternidade toda, o que Deus declarou sobre a gente não vai mudar. Ele não erra, ele não muda, e o que ele falou que a gente é, ponto. Graças a Deus que não é por mérito nosso, por mérito dele, porque ele se garante, né? Amém. Amém, é isso aí. Pessoal, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada, Mari. Foi um tempo bem abençoador para mim, creio que para todos que nos ouviram. Que o Senhor nos lembre mesmo quem nós somos nele, hoje e para todo sempre. Isso mesmo. E a gente vê vocês então no nosso próximo episódio. Tem muita coisa boa vindo nessa temporada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.